Fala, fera! Hoje nós iniciamos a nossa série de mitos e verdades sobre o processo de emagrecimento. O Voz da Consciência, então vamos lá. Pergunta número 1, manda bala. Comer à noite engorda? Comer à noite, Voz da Consciência, não é muito indicado não, mas depende do que você entende por comer à noite. Vamos lá. Se você tem um plano alimentar, se o seu nutricionista passou assim, ó, tomar um chá para ir dormir, comer uma bolachinha de arroz para ir dormir, ok. Se você vai lá na madrugada, ataca a geladeira, come o que tem e o que não tem na geladeira, aí você vai engordar. Tudo é uma questão de ter consciência sobre o que você vai comer. Se foi a sua nutri que te passou, ok, pode comer à noite e vamos depender desse horário da noite que você vai comer. Se você não tem um plano, sobre o que você vai comer à noite e vai comer o que tiver na geladeira, da forma que tiver e o que tiver guardado, se for um doce, aí talvez as chances são que você vai engordar se você comer o que tem na geladeira e for à noite. Próxima pergunta, Voz da Consciência. Eu tô rindo porque essa pergunta é legal. Malhar agasalhado pra suar queima mais calorias? Cara, nos últimos 10 anos essa foi uma pergunta que me fizeram assim várias vezes. Suar mais enquanto estou treinando não significa que você está queimando mais calorias. Não significa isso. Muito pelo contrário, é bem provável que se você suar muito, você vai perder o seu rendimento no treino. Então é muito importante roupas frescas para se treinar. Você não pode treinar, antigamente você falava isso, só que isso aí é dos anos 80, viu gente? Você ia lá, põe um saco de arroz embaixo, colocava um agasalho e saía, um saco de lixo, saía para correr, aquela rola. Não, esquece. Você vai desidratar, você vai perder água. E essa não é a ideia. Eu não quero que você desidrate. Um processo de emagrecimento é perder gordura, não é perder água, ok? Vamos nessa. Tenho que trocar tudo por diet e light? Não, você não tem que trocar tudo por diet e light. Primeiro que os dois grupos alimentares ele tem uma diferença, entendeu? O diet, ele tem uma indicação proposta para algumas pessoas que têm algumas deficiências. O light também. Na grande maioria das vezes, diet, eu tô falando de açúcar e light, eu tô falando de gordura. Mas isso é uma prescrição. E aí a grande sacada é, eu não preciso sair trocando toda a minha alimentação por alimentos diet e light. A sacada é eu comer o que minha nutri me prescreveu. Isso é muito importante, galera, porque criou-se uma cultura, né? Que para emagrecer eu não posso comer nada do que é convencional. Mentira! Tem muita coisa boa que é convencional que dá para comer. Por exemplo, uma carne magra. É super tranquilo de comer frango, super tranquilo de comer arroz, super tranquilo de comer. A grande questão é quanto, quando e como. Qual a estratégia alimentar você vai usar e utilizar para aquele período, beleza? Bora lá! Devo me controlar até os finais de semana? Isso é muito importante. Quando eu falo de emagrecimento e me controlar no final de semana, do que eu tô falando? Eu tô falando de estratégia. Estou falando de estratégia. Se você pegou lá assim, ó, falou, olha, a minha semana foi 100% na dieta e agora eu vou começar meu final de semana na quinta-feira à noite. Não vai rolar, porque você vai ficar segunda, terça e quarta e quinta, meio-dia, estando num programa de dieta e depois da quinta até o domingo à noite sem dieta. Ou então, meu final de semana começa na sexta-noite. Também são muitas refeições. Se você pegar sexta-noite, sábado o dia todo, domingo o dia todo, são muitas refeições. Então, qual a grande sacada? A gente chama de estratégia, aquela regra, né? 80-20, 90-10. 20% das suas alimentações, se você conseguir sair e aproveitar alguma coisa ou outra que não esteja na sua dieta, ok, 10%, melhor ainda. Só que tem uma grande chamada aí, é o seguinte, por exemplo, se o seu final de semana está estragando a sua semana, a gente precisa rever o seu final de semana. Otávio, como que eu vou saber que o meu final de semana está estragando a minha semana? É simples, pesa na sexta-feira e cria coragem, vai na segunda-feira e faz o quê? Pesa novamente. Assim você vai descobrir o que está acontecendo com o seu final de semana. E é uma questão de estratégia, mas veja assim, estamos num jogo, né? Qual que é o jogo? Jogo de emagrecimento, ok? Ok. Então, chega na sexta-feira, você está ganhando. Você foi lá e perdeu 4 quilinhos bonitinho. Na segunda, o que você faz? Ganha 5. O que aconteceu? Você perdeu o jogo. Então, o que é muito importante? Estratégia. Pega um final de semana, 1 ou 2 ou 3 final de semana e dá uma segurada maior. Deixa uma refeição livre, 2 refeições livres no máximo. Depois você dá uma relaxada. Então, tudo
é uma questão de estratégia. Senta com o seu Nutri, senta lá com o seu personal e fala qual estratégia a gente vai usar. Tô precisando de uma estratégia, quero ficar com o corpinho bem, qual a estratégia que eu vou usar? Defina a sua estratégia, essa é a regra. Ficar sem comer emagrece? Ficar sem comer não emagrece. Essa é uma pergunta capciosa, né? A gente precisa definir melhor o que é ficar sem comer. Tem algumas regras, algumas maneiras de se fazer, protocolos na verdade, né? Para se fazer jejum intermitente. Esses protocolos, desde que prescrito, desde que acompanhado de perto por uma Nutri, por um programa de treino, os dois sendo bem balizados, as chances são que você consiga um super resultado. Agora, simplesmente parar de comer não vai ser legal. Por quê? Pensa comigo, seu corpo está acostumado a comer, aí você vai e fala assim, ó, não, vou parar de comer. Você vai começar a se estressar com isso. Aí você vai se estressando, as chances são que você não consiga manter esse programa ou se manter sem comer por muito tempo. Ainda mais quando a gente fala sem comer de forma geral, fica mais vago ainda. Você precisa comer? Sim. O que você precisa comer? Os alimentos certos que vão te auxiliar no seu programa, no seu processo de emagrecimento. Então, quando a gente fala em ficar sem comer, se você estiver pensando em jejum intermitente jejum intermitente prescrito por uma nutricionista, maravilha. Se você estiver falando de, não, olha, eu comi demais no final de semana, eu vou ficar 48 horas sem comer, esquece, não é assim que funciona. Tem que ter uma regra, tem que ter uma estratégia por trás desse esquema, beleza? Não existe remédio que emagrece, isso é uma verdade? Não existe remédio que emagrece. Então, vamos lá. Emagrecer, nós falamos de perder gordura, beleza? Beleza, emagrecer falando de perder gordura. Alguns remédios, o que eles vão fazer? Eles vão lá e vão cortar seu apetite. Então, ao invés de comer muita coisa, você vai comer pouca coisa. A grande chamada que a gente tem que pensar é o seguinte: por quanto tempo eu quero que algo externo controle o meu apetite? Por quanto tempo eu quero ser controlado? Por quê? Você concorda comigo que se algo externo que está controlando o seu apetite, lá pelas tantas, em algum momento, esse remédio ou essa influência externa, ela pode e vai parar de fazer efeito? E que aí a grande sacada é você desenvolver melhor o seu autocontrole, desenvolver melhor o seu autoconhecimento e aí conseguir controlar essas variáveis. Otávio, mas eu descobri que eu tenho um déficit de hormônio, eu descobri com o meu endócrino que eu tenho todo um problema de hormônio, aí é um outro grupo, aí é uma outra sacada. Agora, se eu simplesmente não estou fazendo a dieta certa, se eu simplesmente não estou num programa de exercício correto, e aí eu falo assim, acho que é mais fácil tomar um remedinho para emagrecer, né? A ciência mostra, a nossa clínica mostra, como assim nossa clínica? Nós estamos tratando o processo de emagrecimento há mais de 15 anos e os melhores resultados não são aquelas pessoas que utilizam de remédio para conseguir emagrecimento. Por quê? Porque eu estou fazendo uma estratégia que rapidamente ela pode ser derrubada. E outra, ela não é consciente. Eu tenho que entender o porquê que eu preciso comer 22 lanches toda semana. Eu tenho que entender o porquê que eu não consigo ficar sem comer pizza toda semana. Eu tenho que entender. Eu tenho que me entender. Assim, eu tenho consciência sobre o meu emagrecimento. Não é um remedinho que vai entrar e vai ser agora eu não vou comer mais, tô sem fome. Fiquei o dia inteiro sem comer. Ficou, mas o que você está fazendo? Tô tomando remédio. Não, isso não vai funcionar. Não a longo prazo. Talvez no curto prazo resolva. Curto prazo, mas a longo prazo não vai dar certo. Aumente o seu autoconhecimento, aumente o seu autocontrole. Top. Tomar líquido nas refeições engorda? Tomar líquido nas refeições engorda? Não! O líquido não vai te engordar. Só que é preciso você cuidar do que você está tomando e qual motivo que você está tomando líquido durante as suas refeições. Se for uma estratégia, por exemplo, tome um copo de água com limão meia hora antes do seu almoço. Ok, foi prescrito, tem um porquê. Agora, não, Otávio, eu tenho que tomar um tanto assim de refrigerante enquanto eu estou comendo. Porque a comida é muito salgada, e se eu não tomar refrigerante, eu não consigo comer. Fala, então, a primeira pergunta, gente, pensa assim, comer tomando líquido, engorda ou não? Quem mandou você comer tomando líquido? Ninguém mandou? Você toma porque você gosta? E é refrigerante? Não rola. Aí as chances são que você vai engordar. Agora, se for uma estratégia
e for toma, como eu acabei de dizer há pouco, um pouquinho de água com limãozinho antes da sua refeição, do almoço e tal, aí tem uma estratégia por trás. Então a pergunta que você precisa fazer é, peraí, isso aqui que eu tô tomando, que eu tenho o hábito de tomar, foi prescrito por um nutricionista? Alguém falou assim, olha, coisa linda, fera, pode comer. Se ninguém falou, cuida. Cuida. Segue a regra da Nutri que dá certo, fica super bom. Outra questão que aqui tá sendo bem comentada. Sim, são várias pessoas que estão comentando. Estar sempre em dieta não funciona. Isso é uma verdade? Mentira. Por que é mentira? Quando a gente fala estar sempre em dieta, significa que eu estou focando e olhando para os meus objetivos, para os meus resultados. Então, o que eu quero dizer com estar sempre em dieta? Ou, para mim, o que sou estar sempre em dieta? É que toda semana eu estou preocupado com a minha ingestão de alimentos. Somente assim eu vou conseguir ter resultado. Pensa o seguinte, seu carro. Talvez o carro que você dirige hoje, ele funciona com álcool, ok? Talvez ele funcione com gasolina. Talvez funcione com os dois. Talvez funcione com diesel. Mas pensa o seguinte, se funcionar com álcool, você colocar diesel, vai dar resultado? Seu carro não vai funcionar. Se funcionar com diesel, você for lá e mandar álcool no seu carro, o alimento, a forma de energia incorreta, vai funcionar? Não vai funcionar. Então, a grande sacada significa estratégia. E aí é ter consciência sobre isso. O que acontece muito, vários clientes chegam com essa queixa de que, olha, fiz dieta a vida inteira e não tive resultado. Para mim, sou o seguinte, a mesma coisa de falar o seguinte, olha, nossa, eu trabalho fazendo conta a vida inteira e não sei fazer conta. Por quê? Porque eu não estou conseguindo resultado. Ou seja, eu estou fazendo algo de forma inconsciente. Quando eu falo, estou fazendo sempre dieta, o que eu estou querendo dizer? Que eu estou consciente naquilo que eu estou consumindo ao longo dos meus dias, ao longo da minha semana. Então, fique consciente, beleza? Fique consciente sobre as coisas que você come durante a semana. Essas pessoas que estão falando sobre isso não podem ser aquelas que fazem aquelas dietas doidas? Que a gente falou no vídeo passado? Dietas doidas. Dieta doida funciona? Não funciona. Por que não funciona? A palavra doida, ela já quer dizer o seguinte, que é algo inconsciente. Quando que você fala que a pessoa está doida? Olha, aquele menino ficou doido, né? O que eu estou querendo dizer com aquele menino? Que ele não está consciente sobre o que está acontecendo. O que é uma dieta doida? É uma dieta que não é consciente. Que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo sabendo que, eu vou ficar nisso aqui uns 10 dias, depois eu não aguento mais não. Vou fazer a dieta que eu como só alface e gelo durante 30 dias. Não vai dar certo. Por quê? Porque, primeiro, quem te prescreveu isso? Quem foi lá e falou, coma isso? Segundo, você acredita realmente, verdadeiramente, que você vai conseguir manter isso pro resto da sua vida? Então, não, olha, isso aqui é muito ruim. Nossa, se eu passo fome... Não vai dar certo. Então perceba o seguinte, dieta doida não funciona. O que funciona é um programa consciente de dieta. E uma coisa muito importante, cuida dos seus sentimentos. Que talvez o estar entrando em dietas doidas tenha a ver com um movimento muito grande de sentimentos aí que você não está conseguindo controlar. Bora! Para fazer dieta, tenho que cortar o carboidrato? Cortar 100% carboidrato ajuda? Não. Estratégia de diminuir o carboidrato ajuda? Sim. Cortar ou diminuir o carboidrato, quem tem que prescrever isso? A minha Nutri, o meu Nutri. Ou seja, qual a grande sacada? A gente, de forma bem reta, não dá para ser uma coisa, eu vou fazer por mim mesmo. Não dá. Por que eu vou fazer por mim mesmo? Porque a gente precisa de uma estratégia por trás. Tudo é uma questão de estratégia. Eu tenho que saber quanto, como e quando. Olha, essa semana você vai diminuir 20% do seu carboidrato. Nossa, que legal, 20%. Mas quanto que é 20%? Mas que carboidrato? Mas que hora que eu como? Entendeu a sacada? Então a sacada não dá para ser empírico, não dá para ser assim, vou começar a fazer. Tem que ter uma fórmula, tem que ter uma regra. Tem que ter um GPSzinho para que você seja guiado. Porque se não rolar esse GPS, é fato, você vai se perder, talvez como você já vem se perdendo ao longo do tempo e ao longo dos pesos. Beleza? Então tenha um GPS para o seu programa de emagrecimento. E para terminar, a pergunta que eu acho que é a mais cabível hoje em dia. Cirurgia bariátrica
é uma solução definitiva? Olha só, cirurgia bariátrica, tem um estudo que ele mostra o seguinte, que 97% das pessoas que fazem esse processo cirúrgico ganham, né? Retomam o peso que estavam. Por que disso? Como que eu engordo? Ou como que eu cheguei a um peso X? Através de uma sequência de hábitos. Então, através de uma sequência de hábitos. O que é hábito? É o que eu faço todo dia e é o que eu faço toda semana. Então eu tenho vários hábitos que eu faço todos os dias, eu tenho vários hábitos que eu faço todas as semanas, e a partir desses vários hábitos eu cheguei a um resultado. O que acontece num processo de cirurgia? Eu vou lá e não altero os hábitos, eu altero o resultado. Então, por exemplo, nossa, ao invés de eu criar consciência de que eu preciso mudar os alimentos que eu como, eu vou lá e falo, olha, você não pode mais comer. Por que você não pode comer? Porque eu vou reduzir a sua capacidade de comer. Eu criei consciência? Eu não criei consciência. O que vai acontecer ao longo do tempo? Eu não vou conseguir. Então a chamada é perceba. Aumente, expanda a sua consciência, perceba se o que você está comendo está fazendo bem ou mal para o seu corpo, aí as coisas começam a acontecer. Ah, tá, mas agora eu estou falando aqui de 2% ou 1% da população que são obesos mórbidos. Aí é uma outra sacada. Tem uma galera que fez a cirurgia e dá muito certo, tem uma galera que fez dá muito certo. Tem uma galera muito maior aí que fez deu muito errado, tem uma galera muito maior aí que fez deu errado. A grande chamada é aumente os seus ganhos de consciência. Você precisa estar ciente do que você está fazendo. Estando ciente do que você está comendo, por que está comendo, para que está comendo, a coisa começa a fazer mais sentido. E juntamente com a comida, lógico, você precisa de um programa de exercício, você precisa se entender muito bem, beleza? Então, se for uma indicação médica que você necessita fazer, faça. Se você percebe que vai mudar, que não vai mudar os hábitos, ou que você está fazendo o processo não pensando em mudar os seus hábitos, falando, porque eu amo lanche, eu amo cerveja, eu amo chocolate, eu não fico sem essas coisas durante a semana, talvez você vai fazer e não vai ter o resultado que você queira. Crie consciência que os resultados começam a chegar. Mais alguma dúvida ou vai dar consciência? Não, essas são as 10 dúvidas que a gente tirou aqui, que são as mais postadas na internet. Maravilha. Se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem, manda um e-mail, manda aqui para o nosso canal que nós responderemos para você, beleza? Valeu, obrigado, tchau!